A palavra idolatria quer dizer render às criaturas o culto que somente é devido a Deus. A origem dessa falsa religião acredita-se que tenha precedido o dilúvio. São João Bosco. Ao longo dos tempos, a mão divina tem escolhido figuras extraordinárias para realizar feitos grandiosos que moldam a história e exaltam o Criador. Esses homens providenciais são instrumentos de Deus, usados para trazer luz ao mundo e guiar os fiéis em tempos de escuridão. Um dos mais emblemáticos dentre eles é Abraão, cuja vida e legado são testemunhos inquebrantáveis de fé e obediência divina. Abraão não foi apenas um líder espiritual. Ele foi um pioneiro da fé em um mundo imerso na idolatria e na desorientação espiritual. Sua jornada simboliza a transformação que a verdadeira crença pode trazer, desafiando as normas estabelecidas e revelando a força da convicção divina. Sua história, rica em desafios e triunfos, serve de inspiração eterna para todos que buscam entender o papel da fé nas suas vidas. Em tempos de incerteza e mudança, a figura de Abraão nos lembra da importância de confiar nos desígnios divinos, mesmo quando o caminho parece obscuro e incerto. Sua disposição em abandonar o conhecido pelo desconhecido, guiado apenas pela voz de Deus, é uma lição de coragem e fé que ressoa profundamente até os dias atuais. Assim, ao mergulharmos na vida deste patriarca, somos convidados a refletir sobre a nossa própria fé e a forma como respondemos aos chamados divinos. Que possamos aprender com Abraão a ouvir a voz de Deus, a seguir seus comandos com determinação e a manter firme a esperança nas promessas divinas, certos de que, assim como Abraão, podemos também deixar um legado de fé e fidelidade. A providência divina, ao longo dos tempos, escolhe homens para realizarem obras grandiosas, que marquem a história e glorifiquem o Criador. São os homens providenciais. Um dos mais importantes homens providenciais foi Abraão, o fundador do povo eleito e antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo. Descendente de Sem, filho de Noé, vivia ele em Ur, cidade da Caldeia que hoje corresponderia ao sul do Iraque. Como sucedia com outros povos, espalhados em diversas regiões depois da Torre de Babel, os habitantes de Ur eram idólatras. Explica São João Bosco que a palavra idolatria quer dizer render às criaturas o culto que somente é devido a Deus. A origem dessa falsa religião acredita-se que tenha precedido o dilúvio. O perverso Cam, filho de Noé, conservou-lhe a memória e propagou-a. O próprio pai de Abrão era idólatra, mas por especial graça do Altíssimo, Abrão, que posteriormente se chamará Abraão, adorava e cultuava o verdadeiro e único Deus. Quando tinha 75 anos de idade, Abrão recebeu de Deus a ordem de sair do local onde residia e dirigir-se a uma região distante, chamada Terra de Canaã, que corresponde ao atual estado de Israel. Disse-lhe o Altíssimo: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Criador pediu a Abrão a renúncia a tudo o que o homem tem de mais caro nesta terra: pátria, parentes e casa paterna. Deus arrancava assim violentamente de todas suas antigas relações e do perigo da idolatria, aquele do qual ele queria se servir para fundar uma raça nova e santa. Sem titubear, Abrão partiu levando consigo sua esposa Sarai, cujo nome depois será mudado para Sara, seu sobrinho Ló, bem como os escravos que haviam adquirido. Esse fato deu-se aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Hammurabi, rei da Babilônia, autor do famoso código jurídico que leva seu nome, foi contemporâneo de Abrão. Chegando numa localidade da terra dos cananeus, Deus apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Ora, ele não tinha filhos, pois Sarai era estéril, mas Abrão creu firmemente. Ali, o varão de Deus ergueu um altar para cultuar o Criador. Por especial graça divina, Abrão contemplou entre seus descendentes o Redentor, como está consignado no Evangelho de São João. Discutindo com os fariseus, Jesus afirmou: Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Depois de certo tempo, houve grande fome no país de Canaã. Então Abrão, sua esposa, que era muito bonita, e Ló foram para o Egito,
onde existia abundância de víveres. Nesse país, o varão de Deus gozou de grande consideração por parte dos ministros do faraó e ganhou muitos bens. Entrou em contato com os sábios do Egito e ensinou-lhes a ciência dos astros, que eles desconheciam. Entretanto, devido às más intenções do faraó com relação a Sarai, o Altíssimo castigou com grandes pragas o faraó e sua corte. Logo depois, Abrão, por ordem do faraó, foi obrigado a retirar-se do Egito, mas levou consigo os bens que possuía. Juntamente com aqueles que o haviam acompanhado, Abrão voltou para Canaã. Chegando ao mesmo local onde havia construído um altar, Abrão prestou culto ao único e verdadeiro Deus. Era um varão de fé. Além dos elogios que lhe são feitos no Antigo Testamento, sua ardente fé é exaltada pelo Novo em diversos trechos, entre os quais o hino do Magnifica, entoado pela Santíssima Virgem Maria. O Cântico de Zacarias, quando da circuncisão de São João Batista. A Epístola de São Paulo aos Hebreus. O fogoso discurso pronunciado por Santo Estevão diante do Sinédrio, depois do qual foi martirizado. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló também possuía grande quantidade de gado e ovelhas. Tendo havido desentendimentos entre os pastores de Ló e os de Abrão, por sugestão deste último, os dois se separaram. Ló foi morar nas proximidades de Sodoma, cujos habitantes eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. E Abrão passou a residir perto de Hebrom, onde ergueu um altar para o Senhor. Posteriormente, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, o qual passou a residir nas montanhas com suas duas filhas. Afirma o padre Filion que Ló foi eliminado da raça escolhida. Estando Abraão no céu, peçamos-lhe que nos obtenha da Santíssima Virgem Maria uma fé inquebrantável e crescente, para enfrentarmos com ânimo as dificuldades pelas quais cada um de nós passa. Mais importante do que isso, a graça de termos a certeza de que a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, triunfará de todos os obstáculos que se levantam contra ela. Pois as forças do inferno não poderão vencê-la. A história de Abraão, um dos grandes homens providenciais escolhidos por Deus, transcende o tempo e permanece como um farol de fé e obediência inabaláveis. Abraão, chamado para ser o pai de uma grande nação em meio a um mundo mergulhado na idolatria, responde ao chamado divino com uma confiança que desafia a compreensão humana. Sua disposição em deixar tudo para trás e seguir a voz de Deus é um testemunho eterno do poder da fé. A jornada de Abraão nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé e a nossa disposição para seguir os desígnios divinos, mesmo quando o caminho é incerto. Em um mundo onde a dúvida e a incerteza frequentemente prevalecem, o exemplo de Abraão nos inspira a manter firme a confiança em Deus, lembrando-nos que as promessas divinas são sempre cumpridas para aqueles que mantêm a fé. Abraão não apenas seguiu o caminho traçado por Deus, mas também nos mostrou que a verdadeira grandeza está em obedecer e confiar, independentemente das circunstâncias. Sua história nos encoraja a enfrentar nossos próprios desafios com a certeza de que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Ao olhar para a vida de Abraão, somos chamados a buscar uma fé viva e operante, que transforma nossas vidas e nos aproxima do Criador. Que possamos, inspirados por Abraão, cultivar uma fé inabalável e uma confiança total em Deus. Que sua história nos lembre da importância de ouvir e responder ao chamado divino com coragem e determinação. E, finalmente, que sua intercessão nos ajude a permanecer firmes na fé, certos de que, assim como Abraão, podemos ser instrumentos da providência divina no mundo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por nos ter dado exemplos extraordinários de fé e obediência através de figuras providenciais como Abraão. Em tua infinita sabedoria, escolheste Abraão para ser o pai de uma grande nação e, por meio de sua vida, nos mostraste a importância de confiar plenamente em teus desígnios, mesmo quando o caminho é incerto. Abraão, vivendo entre idólatras, manteve-se fiel a ti, Senhor,
adorando e cultuando o verdadeiro e único Deus. Sua disposição em abandonar tudo que lhe era familiar para seguir tua voz é uma lição eterna de coragem e fé. Pedimos que nos concedas um coração semelhante ao de Abraão, capaz de ouvir e obedecer à tua vontade com prontidão e determinação. Assim como Abrão, que partiu sem titubear quando lhe ordenaste, ajuda-nos a confiar em ti sem reservas. Concede-nos a graça de uma fé inquebrantável, que nos permita enfrentar as dificuldades com ânimo e certeza de que, assim como prometeste a Abraão, também estarás conosco em todos os momentos. Senhor, assim como Abraão erigiu altares para te cultuar e te honrar, que nossas vidas sejam um contínuo louvor a ti. Que ao enfrentarmos os desafios do dia a dia, possamos manter firme a esperança nas tuas promessas, certos de que tua palavra é verdadeira e eterna. A vida de Abraão nos ensina que a verdadeira grandeza está em obedecer-te e confiar em tua providência, independentemente das circunstâncias. Ajuda-nos a seguir seu exemplo de fé e obediência, cultivando uma confiança total em teus desígnios. Maria Santíssima, trono da sabedoria encarnada, intercede por nós. Peça a teu Filho, Jesus Cristo, que nos conceda não só sabedoria, mas também perseverança, para que possamos manter nossa fé firme até o fim, enfrentando as tentações e dificuldades com coragem e determinação. Abraão, nosso pai na fé, roga por nós, para que possamos, como tu, ser instrumentos da providência divina no mundo. Que nossa fé transforme nossas vidas e nos aproxime cada vez mais do Criador, vivendo sempre de acordo com sua vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.